exemplo aqui, a gente tem duas cargas nessa situação aqui, nessa posição, formando um triângulo equilátero, lados iguais, tá? Então, em dois dos vértices eu tenho carga. Eu tenho a carga 1 aqui e a carga 2 aqui. E o problema quer saber qual vai ser o vetor campo elétrico resultante nesse outro vértice aqui, que não tem carga, tá? Então, aqui a gente tem que lembrar que campo elétrico é uma grandeza vetorial, então ele tem módulo, direção e sentido, e quando eu tenho 2, 3 ou 4 vetores numa situação só, eu posso calcular a resultante entre eles, ok? Então aqui só lembrando a fórmula, né, a equação, o E igual a K, aliás, Q sobre D ao quadrado, ok? Eu tenho duas cargas, então eu vou ter dois vetores campo elétrico e eu tenho que calcular a resultante entre eles. E aí vocês vão relembrar, pesquisar, né? Eu já fiz essa revisão em sala de aula sobre vetor resultante. Então, as situações em que a gente faz a soma dos vetores, a situação em que a gente faz a subtração entre eles e a situação, que é essa aqui, que a gente usa o teorema de Pitágoras para calcular a resultante. Tá? Quem ainda tem dúvidas sobre isso, dá uma pesquisada na internet, pega o livro didático para relembrar a questão de operações com vetores. Certo? Então, vamos lá. Vou só ler aqui para contextualizar. Em dois vértices de um triângulo equilátero, de lado 0,3 metros, se encontram duas cargas positivas. Isso é muito importante, ó, positivas. E elas têm um módulo Q igual a 4 microcoulombs. Elas são iguais, tá? Então, elas têm o mesmo valor. Determinar o módulo do vetor campo elétrico resultante nesse outro vértice aqui, tá? Então, vamos lá. Cargas positivas, a gente vai representar aqui com setas os vetores. O vetor da carga 1 e o vetor da carga 2. Cada carga gera um vetor campo elétrico, tá? Ao redor dela. E o problema quer saber nesse ponto aqui como é que fica. Então, a carga 1, por ser positiva, ela vai gerar um vetor campo elétrico nesse ponto que se afasta da carga. Tá? Então, cargas positivas, o vetor campo elétrico se afasta na mesma linha da carga e o ponto, ó, se afastando. A carga 2, ela também é positiva, então ela também gera um vetor que se afasta da carga. Então, no ponto em questão, inicia o vetor no ponto, né? E a setinha é no sentido oposto da carga, se afastando. Aqui eu representei o vetor E1, que foi gerado pela carga 1, e o vetor E2, né? Campo elétrico 2, que foi gerado por essa carga 2, tá? E aí a resultante entre eles eu represento fazendo a regra do paralelogramo, aqui, né? Que a gente já viu em sala de aula. E aqui eu tenho o vetor resultante, ER, ok? Só que o problema, ele não quer só que a gente determine a direção e o sentido. Aliás, ele nem pediu para determinar a direção e sentido, ele quer mesmo é o módulo do vetor resultante. E para isso a gente vai calcular o módulo do vetor E1 e o módulo do vetor E2, tá? K, Q sobre D ao quadrado. A distância D é essa distância da carga até o ponto. E o problema diz que é o lado do triângulo, que tem valor de 0,3 metros. Tá? Então, é 0,3 ali e 0,3 aqui. E 0,3 aqui, né? Porque é um triângulo equilátero. Agora, a gente faz as substituições. Tá? Eu vou fazer aqui embaixo. Vou calcular o campo elétrico 1 primeiro. 9 vezes 10 na 9, que é a constante, vezes o valor da carga, que é 4 vezes 10 na menos 6. Isso aqui dividido pela distância entre a carga e o ponto, né, que é 0,3 metros ao quadrado. Tranquilo? Então, aqui, E1 vai ter módulo. Calcular aqui. 9 exponencial 9 vezes 4 exponencial menos 6. Aqui em cima, eu vou ter 36.000 dividido
pela distância ao quadrado, que é o 0,3 ao quadrado. Então, 0,3 ao quadrado vai me dar 0,09, tá? Fazendo essa continha aí, essa divisão, eu vou ter o módulo do vetor campo elétrico 1. Então, 36.000 dividido pelo 0,09. 400.000, tá? Newtons por coulomb. Ou, em notação científica, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, certo? Então, 4 vezes 10 na 5 newtons por coulomb. Esse é o módulo do vetor 1. Agora, eu preciso calcular o módulo do vetor 2, porque eu tenho duas cargas. Então, vamos lá. 9 vezes 10 na 9, vezes o valor da carga, que é a mesma, 4 vezes 10 na menos 6, dividido pela distância, que é a mesma, 0,3 ao quadrado. Uau! Será que vai dar o mesmo valor? Sim, vai dar o mesmo valor, tá? Mesmo valor, vai ter esse 36.000 dividido por 0,09, que vai gerar um módulo E2, né, de 4 vezes 10 na 5 newtons por coulomb. Então, eu tenho o mesmo valor para os dois campos, porque as cargas têm o mesmo valor e a distância entre elas, a distância delas até o ponto é a mesma também. Então, agora a resultante. Nesse caso aqui, que eu tenho direções diferentes, eu vou considerar que esse ângulo formado aqui é um ângulo de 90 graus entre os vetores e vou usar o teorema de Pitágoras para calcular a resultante. Então, campo elétrico resultante é igual a raiz do campo elétrico 1 ao quadrado mais campo elétrico 2 ao quadrado, tá? E aí faz as substituições aqui. Raiz 4 vezes 10 na 5 ao quadrado mais 4 vezes 10 na 5 ao quadrado. Ok? Então, vamos lá. Lembrando que eu considerei esse ângulo aqui 90 graus, tá? Então, a teorema de Pitágoras se reduz, aliás, a lei dos cossenos, né, se reduz ao teorema de Pitágoras. Mas, se o ângulo fosse diferente, a gente utilizaria toda a lei dos cossenos, que vocês têm no caderno lá, que a gente já utilizou para calcular a força resultante. Tá bom? Então, fazendo aqui essa resultante, eu vou ter 4 exponencial 5 ao quadrado mais 4 exponencial 5 ao quadrado. Eu vou ter raiz de 3,2 vezes 10 na 11, ok? Quem não tem calculadora, quem não vai usar calculadora, já deixa aqui, newtons por coulomb, certo? Mas quem tiver calculadora e quiser finalizar aqui para deixar mais simplificada, só tirar a raiz desse valor aí, que vai dar 565.685,42, tá? Ou 1, 2, 3, 4, 5, 5,65 vezes 10 na 5 newtons por coulomb. Esse é o módulo do campo elétrico quando as cargas estão dispostas em um triângulo equilátero. Certinho?